Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo eu vou falar sobre o GAME11, que carinhosamente, devido aí a ficar jogando, eu sempre chamo de Game 11. Vamos lá então que eu vou levantar todos os pontos positivos e negativos do Game 11 para a gente ver se ele está valendo a pena. Ele é um fundo imobiliário bem recente, teve seu início em setembro de 2021, ou seja, não tem nenhum ano ainda no mercado. Ele é gerido pela Guardian e administrado pelo Banco da Ecoval, que cobram as seguintes taxas. Temos uma taxa de administração que varia de 1,10% a 1,15% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o IMAB mais o IPCA. Para quem não sabe o que é o IPCA, é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Temos que o fundo imobiliário, por ser recente, ele tem poucos cotistas, cerca aí de 752 cotistas. Cara, são muito poucos cotistas, então eu já espero que o fundo imobiliário tenha uma baixa liquidez, ou seja, poucas negociações. Vamos então a esse primeiro ponto para ver se é o primeiro ponto positivo ou o primeiro ponto negativo. Temos aqui que o fundo imobiliário realmente possui uma baixa liquidez, porque quando a gente olha o volume financeiro médio negociado diariamente, você pode ver que nem ultrapassou os 180 mil reais. E na minha visão, para um fundo imobiliário ter uma boa liquidez, ele precisa ter no mínimo um volume financeiro médio negociado diariamente de R$1 milhão. Ou seja, esse fundo imobiliário, por ser recente, ele possui uma liquidez extremamente baixa. Mas com o tempo o fundo imobiliário começa a ganhar mais cotistas e logicamente aumenta a liquidez dele, podendo até ultrapassar o R$1 milhão diariamente. E após vermos a questão da liquidez, das negociações do fundo imobiliário, eu sempre comparo a performance do fundo imobiliário com o IFIX. E apesar de estar dentro do relatório desse fundo imobiliário essa comparação, eu nem vou trazer aqui nesse vídeo porque como o fundo imobiliário não tem nenhum ano de existência, na minha visão não faz nem sentido fazer essa comparação. E eu aproveito que eu estou falando aqui com você de olho para olho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu falo aqui de investimento para o longo prazo, te convido a se inscrever no canal, tenho certeza que você vai gostar bastante e vai ser muito bem-vindo. Vamos entrar então aqui direto dentro do portfólio do fundo imobiliário para a gente saber quantos CRIs que ele possui, porque esse fundo imobiliário é do tipo papel, ou seja, ele mexe aí com créditos imobiliários e os mais conhecidos são os CRIs. E por ser recente, esse fundo imobiliário possui uma baixa diversificação, já que ele possui apenas 20 ativos, 20 CRIs. São todos esses que você está olhando aí na tela. E aprofundando um pouco mais para a gente ver a questão desses ativos que o fundo imobiliário possui, temos aqui o seguinte: ele possui uma estratégia bem focada na beta e na alfa, que já eu te explico um pouco mais sobre ela, mas o tipo de risco que o fundo imobiliário está correndo aqui é bem alinhado com a estratégia do fundo, cerca de 82% corporativo e 18% pulverizado, sendo que esses CRIs, em sua maioria, mais de 90% estão atrelados ao IPCA, que é o índice de inflação. Em relação ao tipo de série desses CRIs, temos que 82% são série única e 18% são série sênior. Para quem não entende sobre isso aqui, o que são CRIs? É crédito imobiliário, tem um devedor ali por trás. Então nessa série única todo mundo recebe ao mesmo tempo. Já em relação a essa outra categoria de CRI, a gente divide ela em três. Temos a sênior, depois a mezanino e depois a subordinada. Nada mais é do que a ordem de pagamento. Então a sênior recebe primeiro, depois a mezanino recebe por segundo e por último a subordinada. Logicamente, quanto mais longe isso aqui, maior é o grau de risco do CRI. Mas vamos entrar aqui dentro dessa estratégia do fundo imobiliário para eu te explicar o que é a beta e o que é a alfa. Nada mais é do que o perfil de risco que o fundo imobiliário busca correr. E falando bem rapidamente, a parte beta são os ativos que o fundo imobiliário pode possuir entre 60% e 90%, sendo eles mais seguros e com maior liquidez.
Já na parte alfa, ele pode ter entre 10% e 40%, que são ativos mais arriscados, já que ele pode ter, por exemplo, CRIs aqui de série subordinada e não precisa ter muita liquidez. Por isso que ele fala fundos imobiliários aqui sem liquidez, ou seja, são ativos um pouco mais de risco. Vamos ver então a respeito dos dividendos que o fundo imobiliário vem pagando. E temos que desde o início do fundo, lembrando que o fundo ainda não tem um ano de existência, mas desde o início dele ele já entregou R$ 1,23, o que dá um dividend yield de mais de 12%. E o Funds Explorer faz o favor aqui para a gente de fazer aquela projeção em 12 meses. E se o fundo imobiliário vier entregando essa média que ele vem entregando, em 12 meses ele vai ter entregue R$ 2,11, o que vai dar um dividend yield, considerando o valor da cota atual, de cerca de 21%, o que não é nada mal para um fundo imobiliário. Vamos ver aqui então em relação ao preço. Ele possui cerca de 204 milhões de patrimônio líquido e um valor patrimonial por cota de R$ 9,91, mas atualmente ele está sendo negociado a R$ 10,08. E quando a gente pega o valor que ele está sendo negociado e divide pelo valor patrimonial, a gente acha um preço sobre valor patrimonial, famoso PVP, em 1,02. E explicando isso aqui de forma bem rápida, quando isso aqui está abaixo de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado mais barato em relação ao seu valor patrimonial. Quando está 1, quer dizer que está um preço justo, né? Ele está sendo negociado ao mesmo preço do seu valor patrimonial. E quando está acima de 1, quer dizer que ele está mais caro. Nesse caso, está mais caro, aproximadamente 12%. E só esclarecendo a informação que eu sei que isso vai surgir, se você joga Game 11 no Google, você vai ver uma queda bem abrupta, ó, saindo aqui de cerca de 113 para 114 reais por cota para cerca de, vamos lá, 11 reais para 12 reais por cota. Não quer dizer que o fundo imobiliário desvalorizou mais de 90% nesse período. Acontece que o fundo imobiliário, nesse mês, no mês de março de 2022, fez um desdobramento de cotas. Vou entrar aqui dentro do relatório do fundo para te mostrar. Ó. Ele fez um desdobramento de cotas em março de 2022 na proporção de 1 para 10. Ou seja, se você tinha uma cota a R$ 100, agora você tem 10 cotas, cada uma valendo R$ 10. Então, quando ele divide aquela uma cota em 10, ele também divide o valor daquela cota em 10. No final, para quem possuía cotas do fundo imobiliário, não mudou nada. Então, aqui a gente tem que o fundo imobiliário não perdeu essa quantidade aqui, ó, mais de 90% do seu valor de mercado. Só teve aí esse desdobramento de cotas, então não vai ficar aí se iludindo. Vamos então levantar aqui todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se o fundo imobiliário está valendo a pena. E o primeiro ponto que eu quero levantar é se você já deu um like ou se inscreveu aqui no canal, né? Não acredito que você está vendo até agora e não deixou pelo menos um like aqui no canal. Então, enquanto você vai deixando esse like aqui, eu vou começar a falar sobre os pontos positivos desse fundo imobiliário. E, cara, eu só vi um ponto positivo. É que, desde o início dele, lembrando que ele ainda não tem nenhum ano de existência, mas ele já pagou mais de 8% de dividend yield. Dito isto, vamos para os pontos negativos. E a maioria dos pontos negativos são decorrentes dele ser muito novo no mercado. Porque como ele é muito novo no mercado, ele possui poucos cotistas, a gente viu, não tem nem 1.000 cotistas esse fundo imobiliário. Por conta disso, tem poucas negociações. Ele não chegou a ter um volume financeiro médio negociado diariamente nem de R$200 mil. E na minha visão, para um fundo ter uma boa liquidez, tem que ter um volume financeiro médio negociado diariamente de, no mínimo, R$1 milhão. Então, esse fundo imobiliário não tem muita gente comprando e muita gente vendendo. Temos aqui o nosso primeiro ponto negativo. Mas a tendência, como esse fundo imobiliário está com valor de cerca ali de R$10, a tendência é que ele ganhe mais cotistas e, logicamente, vai aumentar cada vez mais a liquidez desse fundo imobiliário. Mas por enquanto, pelo menos na data que eu estou gravando esse vídeo, isso é um ponto negativo. E em decorrência ainda dele ser novo, temos que ele tem pouco patrimônio líquido, beirando ali os R$204 milhões. E por ele ter
pouco patrimônio, não à toa ele possui uma baixa diversificação, ele possui em sua carteira apenas 20 ativos. Apesar de eu gostar aí da estratégia do fundo imobiliário de ter aí, de buscar esse risco e esse retorno. E o outro ponto negativo é que o fundo imobiliário atualmente está sendo negociado a 2% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. E se você acompanha aqui os meus vídeos, você já sabe que eu não sou muito chegado em fundos imobiliários que não têm nenhum ano de existência, justamente por causa desses pontos negativos. Então, quando eu levanto aqui todos esses pontos, seja os positivos, seja os negativos, lembrando que isso não é recomendação de investimento, aqui eu vou dar apenas a minha opinião. E na minha opinião, pelo menos por enquanto, esse fundo imobiliário, o Game 11, não está valendo a pena. E aqui em cima já está aparecendo para você eu falando a respeito de outros ativos. Fico por aqui e até lá.